Olá, ser divino. Eu tenho um tempinho aqui, então resolvi entrar para falar contigo sobre esses sinais de que tu pode estar sofrendo de ansiedade sem saber. Então, eu cheguei a numerar. Na verdade, eles são bem mais que 7 sinais, mas para não assustar, né? Para começar devagar a identificar cada um deles, eu trouxe alguns. E o importante é que a gente consiga perceber para poder aliviar, né, essa ansiedade. Porque tem cura sim, tem jeito sim. Uma das coisas que a gente precisa entender é que não é normal, tá? Não é normal. Pode parecer, porque existe muitas pessoas ao nosso redor com esses sintomas, né? E o sistema quer que pareça normal, mas não é. Não é normal sentir ansiedade, virou até piada, né? Muitas piadas sobre as pessoas estão achando bonito ter ansiedade, né? Então, eu quero te ajudar a identificar para depois tu conseguir sair dessa situação que não é nem um pouco agradável, porque gera muitos conflitos em casa, com os familiares, com o marido, com os filhos. Quem mais sofre são os filhos, né? E a pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue focar no trabalho, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando chega o final do dia, é como se não tivesse feito nada, porque é tudo no automático, a pessoa não sente o que está fazendo, né? Eu acredito que é bem assim. E isso gera muitos conflitos nos relacionamentos, em casa. Oi! E me ajudem aí a confirmar se realmente são esses os sinais, né? Então, o primeiro sinal, ali eu coloquei 7, mas tem muito mais, é só para não assustar, né? O primeiro sinal é a confusão mental. A confusão mental, a falta de memória, a gente esquece rápido as coisas, ou quer falar uma coisa e não lembra mais. Ou tu ia fazer uma coisa, tu levanta de onde tu tá, caminha para fazer algo e tu chega lá, tu esqueceu o que tu foi fazer, né? Porque tu tá com 1000 coisas na cabeça. Já tá pensando lá na frente, já tá querendo controlar o que vai acontecer depois, né? Então, o primeiro sintoma é essa confusão mental, esse peso na cabeça, essa desordem nos pensamentos, aquelas vozes na mente que não para nunca, né? Que não calam nunca. A gente quer pensar, quer focar em alguma coisa e não consegue, porque a mente, aquelas vozes na nossa mente não se calam, né? E geralmente ela não tá pensando só sobre nós, ela tá pensando sobre resolver problemas de outras pessoas, resolver problemas que ainda não aconteceram, né? Se antecipar, se preocupar. E então a nossa mente fica confusa, fica desequilibrada, fica em desarmonia. Aí vem, né,
a falta de memória também em alguns casos. Esse é apenas o primeiro sinal. Faz sentido para vocês? Tu que se já teve ansiedade, se já teve esse sintoma de mente confusa, né? 1000 pensamentos ao mesmo tempo e esquecer o que foi fazer. Então, pode colocar aí o número 1, se tu sente que tua mente é confusa ou já foi confusa em algum momento. Rosane, mas tem jeito, tá? O importante é a gente saber que tem jeito e não achar que é normal. Não é normal, tá? Não é normal. Porque as pessoas estão vivendo num momento em que acham bonito, né? Acham bonito, acham normal. Não é, tá? O segundo sinal são as dores, tá? Dores no corpo, mas principalmente dores nas costas, tá? Pressão, uma pressão nas costas, nos ombros, tá? Na lombar às vezes também, mas é aqui em cima, tá? Essa dor, essa pressão, esse peso, né? Porque esse peso é como se a gente estivesse carregando o mundo nas nossas costas, né? Como se a gente tivesse que fazer algo, mas a gente não sabe o que. E muitas vezes se sente incapaz, né? Acha que não vai dar conta. E chega no final do dia, olha e pensa que não fez nada. O que eu fiz hoje, né? Mas na verdade a pessoa fez muita coisa e fez além do que podia. Então esse peso, eu sempre digo, quem tu tá carregando nas tuas costas, tá? Quem? Geralmente são pessoas que a gente carrega nas costas. São pessoas que a gente se preocupa demais, que a gente quer resolver a vida da pessoa, que a gente quer salvar a pessoa. É o peso do mundo nas nossas costas, tá? A pressão, aquilo que a gente acha que está sendo cobrado de nós. Ninguém está cobrando nada, mas a gente sente que sim, que tem que fazer, que tem que, né? Que tem que realizar, que tem que ser melhor. Então, faz sentido para ti essa pressão nas costas e nos ombros? Já sentiu esse sintoma? Esse é o número 2, tá? Se tu já sentiu, coloca aí para mim saber. Porque tem jeito sim, tem solução sim, tá? O segundo, né? Dores nos ombros, dores nas costas. O terceiro é dor na cabeça, tá? Dor aguda. Aquela dor que vem do nada, que não existe do nada, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem uma raiz, né? Tudo tem um início. Então, a pressão na cabeça, dor na cabeça, todo tipo de dor na cabeça, ela pode significar sim ansiedade, tá? Mesmo que ela seja dor por congestão alimentar também, né? Porque a nossa alimentação tá ligada com a forma que a gente se sente. Então, dor na cabeça é um sintoma de ansiedade, tá? Enxaqueca. Enxaqueca é um sintoma de ansiedade. Né? Não é o nome da dor que vai mudar a causa, tá? Então, confusão mental, pressão nas costas, dor nas costas, nos ombros, né? Aquele peso nos ombros ou aqui assim.
E aí, com o tempo, ela começa a descer pro braço. E dor de cabeça, tá? Faz sentido dor de cabeça? Coloca número 3 aí. E os distúrbios do sono, tá? Número 4 é os distúrbios do sono, que pode ser, sim, que pode ser a insônia ou sono demais, tá? Quando a pessoa tem muito sono, final do dia, no meio do dia, não tem aquela energia, sabe? Pra fazer as coisas que programou, dá aquela soneira. Então, os distúrbios do sono, tanto dormir demais como dormir pouco, ter dificuldade para pegar no sono, acordar no meio da noite, né? Ter dificuldade para voltar a dormir. Então, os distúrbios do sono são um sinal de ansiedade também, tá? E ali dentro do sono entra, que é mais um sinal, junto com esse do sono, os pesadelos, né? Os pesadelos, aquele sonho que tu acorda no susto, tu acorda sempre no mesmo horário. Cada situação dessa tá te trazendo um entendimento, né, da tua vida, algo que precisa ser olhado, algo que precisa mudar, tá? O horário que a pessoa acorda sempre tem o relógio biológico. A gente pode olhar qual órgão do nosso corpo que tá que precisa de mais atenção, né? E tem também a hora da misericórdia, que é às 3 da manhã. Então, se tu costuma acordar às 3 da manhã, é a hora da misericórdia. O que isso significa? É a tua alma pedindo para tu rezar, para te fazer uma oração, seja qual for, seja por ti mesmo, seja por alguém, pelo mundo, seja uma oração de perdão para alguém que tu ainda tem aquele ranço, né? Alguém que te machucou. Acorda, Rosane, então, é a hora da misericórdia, tá? Faz uma oração. Faz o Pai Nosso até dormir de novo, faz uma oração de perdão. Se tu não conseguir, deixa uma oraçãozinha pronta do lado da cama para te ler, tá? Ou simplesmente reza pelo mundo, pelas pessoas que estão na rua, pelas pessoas que estão doentes, que estão, né, sofrendo, que estão abandonadas. É a hora da misericórdia, tá? Pede perdão também, porque a gente não é nem um alecrim dourado, né? Às vezes a gente acha que é um alecrim dourado, que nunca causou mágoa nem dor em ninguém, mas a gente causa sim. Então aproveita essa hora da misericórdia e pede perdão, mesmo sem saber para quem, sabe? Assim, para as pessoas que por acaso tenha magoado, sem saber. E pede esse perdão, tá? 4. Eu acordo às 3 da manhã direto. Então, hora da misericórdia, tá? Tu vai ver que conforme tu vai fazendo, daqui a pouco tu não vai acordar mais esse horário e tu não vai nem perceber, tá? Então, esse é o quarto, né? Sinal. Então, coloca aí se tu tem o quarto. O quinto sinal de que tu pode estar sofrendo de ansiedade, o quinto sinal da ansiedade são as tonturas, tá? Tô cuidando a hora aqui porque eu vou receber um anjinho aqui a 1h30 e a gente vai ter que encerrar.
tonturas e desmaios, tá? Isso é quando já tá bem avançado a ansiedade. Isso é quando a pessoa já tá tendo crises, tá? E aí ela começa a desmaiar, ela começa com pequenas tonturas e logo depois vem o desmaio, né? Então, esse é um sinal, mas é quando já tá bem agravado, tá? Coloca aí se tu já teve tonturas e desmaios. Coloca o número 5, que é o quinto sinal. Tudo bem, Tássia? Tá aí ainda? O sexto sinal, que esse é certo, tá? Esse é muito certeiro, são as crises de raiva. Crises de raiva. Ah, mas quem não tem raiva, né? Claro, a gente nasceu com um pouquinho de raiva dentro de nós pra gente poder curar aqui, né? Mas a gente tem que ser capaz de controlar ela. Se a gente não é capaz de controlar, é porque ela tá fazendo parte desses sintomas de ansiedade. Ela já tá maior do que nós, tá? Então, ataques de raiva, crises de raiva, quando a pessoa estoura, explode, né? Fala uma coisinha e a pessoa literalmente desce do salto, né? Só falta bater em alguém, às vezes até bate, tá? É aí que acontece muitas questões, né? Em casa, nos filhos, pessoa que bate nos filhos e não queria ter feito isso, bate nos animais, casal, né? Bate um no outro e depois se arrepende porque vem aquela explosão de raiva na hora, né? E essa crise de raiva é um sinal de ansiedade. Então não é só a raiva que a pessoa precisa olhar, são para esses vários sintomas, tá? A raiva é apenas um. E a pessoa tem raiva de si. Muitas vezes essa raiva é de nós mesmos, daquilo que a gente não fez, daquele não que a gente não disse, daquela oportunidade que a gente deixou passar, daquele cuidado que a gente não teve com nós mesmos, tá? Então, sempre que sentir raiva, se pergunta, tá, eu tô com raiva de quê? Né? Se pergunta, tá, Nara, tu tá com raiva de quê? Do que tu fez, do que tu não fez, do que tu deixou de fazer, do que tu gostaria de fazer e não está fazendo, né? Então, se pergunta, que tu vai ter a resposta de onde vem a tua raiva. Então, a raiva é número 6. Bota aí quem já teve uma crise de raiva. Ou, né, vem aquela raivinha que eu digo que é o panda dentro de nós que se liberta, né? Quem já se transformou num panda aí? Que tem o filmezinho do panda, que mostra bem direitinho essa raiva que estoura dentro de nós. Então, a número 6, né, que é a raiva, faz sentido para vocês? Já viram alguém ter crise de raiva? Se já viram, essa pessoa com certeza tem ansiedade, tá? Que mais? Pensamentos destrutivos, tá? Pensar mal de si mesmo, né? Se chamar de, sei lá, de coisas, se chamar de burra, não vou conseguir, não sei fazer, só comigo que isso acontece, né? Por que eu tô aqui? Não precisava ter nascido, não quero mais essa vida, e aí vai, né? E como a gente se chama de burra no automático, né? Pateta, burra, boca aberta, olha que horror esses nomes, né? Não faz nada certo.
Então, assim, esses são pequenos pensamentos destrutivos, mas, uh, mas às vezes a gente não fala, mas pensa, tá? Mal de nós mesmos. Eu já tive, mas graças a Deus estou conseguindo controlar. Ótimo, isso aí. É controlar, né? E se perguntar também, porque quando tu te pergunta, tu consegue ir curando, né? É isso aí. É educar as nossas emoções, tá? Nossos sentimentos. E educar também os nossos pensamentos, que é observar muito o que a gente pensa de nós, tá? Não vou conseguir, não tenho capacidade, não sei fazer, achar que é menos que os outros, né? Então são pensamentos destrutivos, tá? E esse é o sétimo, é aquilo que tu pensa de ti mesmo. Coloca aí pra mim o 7, se tu já pensou mal de ti, se tu já te chamou de nomes, né, que não são agradáveis, se tu já deixou de ser gentil contigo, de ser carinhosa contigo mesma. Eu fazia muito isso, eu me chamava de burra, né? E eu parei, por quê? Porque nosso cérebro, ele entende tudo que a gente fala e ele aceita e ele acolhe, tá? Então eu passei a dizer que eu era inteligente, muito inteligente, e que eu erro sim, mas eu também acerto, tá? Eu erro sim, mas eu também acerto, eu sou inteligente. Eu nasci com inteligência. Isso aí, perfeito. Se policiar. Com o cérebro a gente tem que mudar a frase, tá? Tem que mudar a frase para não deixar vazio no lugar. Ele só aceita quando a gente programar outra coisa no lugar, tá? Isso aí. E eu falei em 7, mas como eu sempre dou um pouco mais do que eu prometo, né? Sim, quando a gente vê já saiu, né? Mas aí, naquele momento é a hora de corrigir, tá? De falar o contrário. Não, peraí, eu erro sim, mas eu também acerto, eu sou inteligente, eu aprendo fácil, né? Então, então mudar na hora tu já fala o contrário, tá? Mesmo que escapou, já vai lá, já fala o contrário. E a voz tem poder, nossa fala tem poder. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter consciência, que as nossas palavras têm muito poder. Então tudo que a gente falar em voz alta é forte. E por isso também na hora de falar com as pessoas é pensar antes de falar, porque é aquilo. A palavra não volta para dentro, não tem como tu engolir a palavra depois que tu falou, né? Sim, isso foi ótimo que tu fez, tá? Perfeito, tu tá de parabéns, foi uma grande vitória para ti. Porque o vício também tá ligado com a ansiedade, tá? Todo tipo de vício, vício em comida, né? Vícios em drogas, em álcool, em reclamação, todo tipo de vício, né? Vício em remédios, vício em se sentir mal, vício em se sentir carente, vício em fazer chantagem emocional para as pessoas, né? Então a gente tem muitos vícios em açúcar, em farinha, tá? A gente tem muitos vícios. E o vício tá ligado, extremamente ligado à ansiedade. É um sinal de ansiedade, sim, tá? E é o mais destrutivo de todos, porque ele destrói o nosso corpo, destrói a nossa alma, destrói a nossa família, né? O vício, ele afeta todas as pessoas ao redor. Afeta o nosso trabalho.
Então, te sugiro que a gente está aqui no comecinho do ano, né? Presta atenção nos teus vícios. Faz uma lista. Vício em compras, né? Em comprar coisas desnecessárias. Então, faz uma lista dos teus vícios. Desde aqueles pequenininhos, tá? Um vício em se preocupar. Um vício em sempre pensar o negativo primeiro, né? Ai, o telefone toca, já pensa, ai, é coisa ruim. Por que não pode ser uma coisa boa, uma notícia boa, né? Então, assim, mudar esses vícios, tá? Isso aí. Então, escreve. A melhor forma de nos conhecer é escrever o que a gente sente, tá? É fazer lista mesmo. Pra daí a gente ter consciência daquilo, olhar para aquilo e aí, a partir dali, começar as mudanças, tá? Então, vícios, tá? A gente precisa curar eles. Eu tenho um vídeo que fala sobre vícios, tá? Eu posso mandar, depois me manda ali no direct que tu quer que eu te mando, tá? Ele é curto e ele fala quais os desafios das pessoas que têm vícios. Então esse já é o 8, coloca aí o 8 se tu tem, ou se tu já teve algum vício, tá? Que mais? Depressão, tá? Por quê? Porque a ansiedade, sim, manda, Rosane, daí tu me dá um oi ali no direct, por favor, tá? Pra eu conseguir te achar e pra eu não esquecer. Então, nós já estamos em 8 sinais, olá, de ansiedade. E tem mais tem mais, né? Mas eu quero falar aqui pra vocês que é a depressão, tá? Por quê? Porque a ansiedade, ela é um looping sem fim, tá? Que a pessoa vai da euforia, que é a ansiedade, que é aquela agitação, para a depressão, tá? Ela vai indo de um pro outro, e aquele ciclo não para nunca. Esse ciclo só vai se interromper quando a gente começar a curar cada um desses sintomas, a olhar para cada um deles e lidar com cada um deles, tá? Não é assim, vou curar a ansiedade. A gente não cura a ansiedade, isso é só um nome. A gente cura os sintomas, aquilo que mostra que a gente está com ansiedade. Cada um desses 8, 9, 10 sintomas que a gente já falou aqui, né? Então, quem já se sentiu muito eufórico, né? Muito agitado, já meteu os pés pelas mãos, como a gente diz, né? Fez coisas sem pensar pela agitação que tava. E em outro momento já sentiu depressão, já ficou extremamente sem vontade, triste, uma tristeza que não sabe da onde veio, sem motivo aparente, né? Aparentemente estava tudo bem, mas vinha aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor no peito, né? Aquele nó na garganta, aquele sentimento de querer chorar por qualquer coisa, né? De não ver ânimo na vida, de não ver, né, o que mais tem pra mim, né, nessa vida. Então, assim, a ansiedade é isso, ela vai daquela euforia pra depressão, tá? É um ciclo. E pra cortar esse ciclo, eu preciso tratar cada um desses sintomas que a gente falou aqui hoje. Então, quem já sentiu essa sensação de depressão, dor no peito, nó na garganta, angústia,
coloca aí, por favor, o número 10. Que esse já é o sintoma 10 que a gente tá falando aqui, tá? Então a gente falou tudo isso, mas o principal é a gente saber que tem solução sim, que não é normal sentir ansiedade, por mais que pareça, por mais que a gente olhe em volta e a maioria das pessoas estão se sentindo ansiosas, tem jeito sim e não é normal não, tá? A outra questão que está muito ligado à nossa ansiedade, é a alimentação. Pode parecer que não, mas está sim. A forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se relaciona com os alimentos, a forma como a gente vê os alimentos, né, está extremamente ligado a esse sentimento de ansiedade. Por quê? Porque quando o nosso intestino está doente, ele afeta todo o nosso sistema. Ele afeta o nosso humor, ele afeta o nosso sono, ele afeta a nossa vontade de viver. Sim. Então, hoje em dia não é mais... Ele afeta até o nosso coração, ele afeta os batimentos do coração, sabia? Então, hoje em dia, não é o cérebro nem o coração os principais órgãos do nosso corpo, é o intestino, é ele que comanda tudo. Então, não sabe por onde começar? Começa pelo teu corpo. E eu não tô falando de, né, nem de ficar mais bonita, mas a gente acaba ficando, né? Esse é o resultado. Mas em se sentir bem. Olá para quem tá entrando. Tia Verinha, minha tiazinha. Magda, já voltou de viagem. Como é que tava lá? Então, assim, cuidar do nosso intestino é fundamental, tá? Pra gente ir se livrando da ansiedade, ir se curando e curando as crises de ansiedade, né? E poder largar os medicamentos, poder se sentir bem, se sentir melhor. Então, o intestino é o principal órgão do nosso corpo neste momento. Não sabe... Oi, Kati, né? Kátia nova aqui. Eu já tô decorando o nome dela. Então, não sabe por onde começar? Começa pelo teu corpo. Frutas, legumes, água, fundamental água. Nosso corpo é formado de 70% de água e a água capta emoções. Então, o dia que eu não tomo água, eu fico com todas as emoções que eu captei por aí na rua, que eu captei das outras pessoas, que eu captei de mim mesma. Eu fico com todas aquelas emoções presas dentro de mim. E quando eu tomo água, eu lavo, eu renovo a água que tem dentro do meu corpo e eu acabo renovando a minha energia e limpando essas emoções que ficaram gravadas nessa água do meu corpo. Então, começa tomando água, começa introduzindo fruta, começa tirando o açúcar, tira uma coisa de cada vez. Primeiro tira o açúcar, depois tira a farinha e vai indo, tira o álcool, né? Vai tirando aos poucos, não tudo de uma vez. E cuidar do intestino sim, o nosso intestino, ele precisa de coisas verdes. Tem uns bonequinhos. Vocês já ouviram falar dos soldadinhos? Que eu não sou especialista, tá? Mas o que eu aprendi até aqui, e pra mim funciona, é alimentar os soldadinhos que trabalham no nosso intestino. Nós não temos que alimentar nós, o nosso desejo de comer sorvete, de comer pizza, de comer X, né? Não é essa parte que a gente
tem que alimentar, a gente tem que alimentar os soldadinhos que estão cuidando do nosso intestino. E eles se alimentam de coisas verdes, de legumes, de frutas, de água. É disso que eles se alimentam, né? De azeites naturais, não esse feito de petróleo que pega fogo, né? Banha, azeite de oliva, óleo de coco. É disso que os soldadinhos se alimentam. E quando a gente alimenta eles, eles cuidam do nosso intestino. E aí o nosso intestino não vaza, porque se ele vazar, ele afeta todo o nosso corpo, né? E assunto estranho esse do intestino, né? Mas ele tá ligado sim à ansiedade, tá? Então se aprofunda, estuda mais, conhece o teu corpo. Caminhada. Não gosta, não importa, faz mesmo assim, mesmo sem gostar, tá? Caminhada, pular corda, dançar em casa, pular, qualquer coisa, subir e descer escada. Então, são dicas simples que a gente pode fazer, né? E começando a fazer. E aí, claro, tu busca alguém para te ajudar, né? Nessa caminhada, porque às vezes sozinha a gente não consegue, a gente faz 3 dias e para, né? Mas quando tem alguém ali do teu lado, pega na tua mão e vai te ajudando todos os dias, ou vai te ajudando quando tu cansa, quando tu desanima, quando tu para, né? Essa é a diferença. É tu ter alguém para quando tu parar dizer, vai lá, faz isso agora, faz aquilo. Retoma, recomeça, sabe? Então é importante a gente ter alguém nos dando a mão para que a gente não pare por ali esse processo, tá? E outra coisa, então, dos sinais, tem mais alguns sinais aí, mas por hora são esses, né, que já são bastante pra gente ficar consciente. E então é isso, né? Se eu puder ajudar vocês em mais alguma coisa, se precisarem de uma dica, me fala, que aí se eu não souber, se eu souber eu já falo, se eu não souber eu vou pesquisar e depois eu passo para vocês. Mas eu digo que é muito bom viver sem ansiedade. A gente se sente livre. A gente deixa de ser escravo de muita coisa. A gente se liberta. A gente consegue ter mais tranquilidade para pensar, para agir na hora certa, né? Para falar a coisa certa. As coisas começam a funcionar melhor na nossa vida, tudo começa a andar para frente, não é aquilo que tu dá 2 passos para frente e 1 para trás. Não, tu começa a andar só para frente. Isso é real. Isso é real. A gente tem que sair desse sistema que quer manter a gente na ansiedade, tá? Na ansiedade, no consumismo, viver de escravo dos remédios. Então nós temos que lembrar que nós somos seres naturais. A gente faz parte da natureza, nós somos um elemento da natureza, nós não somos separados da natureza. Enquanto a gente se vê separado da natureza, a gente vai